Se eu disser para vocês que em um lugar de Jerusalém foram encontrados indícios de que pessoas da região estavam utilizando crânios humanos para fazer rituais para conversar com os mortos. Pois bem, uma equipe de arqueologia que estava trabalhando na caverna de Teomim, nas colinas de Jerusalém, acabou descobrindo indícios de que pessoas se reuniam lá para tentar adivinhar o futuro e conversar com os mortinhos da Silva, com a ajuda de nada mais e nada menos que crânios humanos. Sim, gente, crânios humanos. Venham comigo saber que história é essa. Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamili, sou arqueóloga, escritora e essa é a história de uma série de descobertas arqueológicas que remontam à época do Império Romano e que foram feitas entre 2010 e 2016 no interior de uma escura caverna, a Caverna de Teomim. E essa caverna, durante o século XIX, era chamada pelos residentes locais de a Caverna da Mãe dos Gêmeos, e os primeiros estudos nesse local ocorreram no final de 1873, quando a caverna foi mapeada e foi notado um poço profundo. Guardem essa informação, ela é importante. Então, na década de 1920, um cônsul francês residente em Jerusalém escavou o chão da caverna principal e encontrou vasos de cerâmica, madeira e pedras. Foi então descoberto que se tratavam de achados de objetos de diferentes épocas, indo desde o Neolítico, passando pela Idade do Bronze, Idade do Ferro e finalmente os períodos Romano e Bizantino. E mais descobertas arqueológicas foram feitas entre 1970 e 1974, onde mais cerâmicas e vasos de vidro foram encontrados, até que a caverna passou a ser estudada pela equipe de arqueologia responsável pela pesquisa que vou comentar nesse vídeo. Eles começaram a atuar na região em 2009, e uma das coisas que eles tinham notado é que a entrada da caverna foi alargada no passado e que as fendas nas paredes estavam cheias de artefatos. Após análises, a equipe confirmou que esses objetos eram realmente antigos e que datavam de diferentes épocas e que inclusive tem coisa lá que são da época do fim da revolta de Bar Kokhba, que citei rapidamente em um outro vídeo daqui do canal, vou deixar o link aqui no card, onde comento sobre a descoberta de espadas escondidas dentro de uma caverna, também lá em Israel. Foi quando, entre os anos de 2010 e 2016, uma equipe de arqueologia encontrou mais de 120 lamparinas a óleo, além de armas e cerâmicas. E como a caverna não possui indícios de que ela era usada como habitação, o pensamento óbvio é de que ela foi usada somente como um lugar de reuniões temporárias. A questão era: que tipo de reuniões eram essas? Uma das dicas estava na série de achados, já que além das lamparinas e cerâmicas foram encontradas armas. E dentre as armas encontradas estavam adagas de bronze, uma cabeça de machado, só que datada da Idade do Bronze, e duas pontas de lança do final do período romano. E algumas dessas armas podem ter relação com rituais de necromância, já que, de acordo com os autores dessa pesquisa, os romanos associavam adagas e espadas com a adivinhação e necromância, ou seja, comunicação com os mortos. De que maneira? Protegendo as pessoas dentro das cavernas contra espíritos malignos que, de acordo com a tradição religiosa dos romanos, tinham medo de metal, principalmente o bronze e o ferro. Parece um pouco exagero achar que só porque existem armas dentro de uma caverna é um sinal de que eram usadas em algum tipo de ritual de proteção. Só que lá dentro da caverna foram encontrados também justamente os crânios humanos. Isso aqui, gente, deu uma imagem geral com o que eles estavam lidando. Porque, segundo os autores da pesquisa, durante o Império Romano, de quando esse achado é datado, os crânios humanos eram usados em cerimônias de necromância. E lembram que as lamparinas foram encontradas também. As lamparinas a óleo eram usadas para adivinhar o futuro com base nas formas das chamas. Então, né? Aparentemente os pesquisadores estavam chegando em algum lugar. E a partir desses achados, e após uma longa pesquisa, a equipe de arqueologia chegou à conclusão de que existia um culto esotérico na região de Teomim. Isso entre os séculos 2 e 4 depois da era cristã.
que fazia parte ali da Era Romana. E assim, vocês sabem que a história do Império Romano não é exatamente a minha praia. Não é uma coisa assim que me desperta curiosidade. Mas assim, momento aspas aqui. Porque no artigo, os autores explicam para a gente que, durante o período greco-romano, existiam certos rituais que eram feitos no interior do que os gregos chamavam de necromanteion, ou oráculo dos mortos, que era um tipo de santuário que geralmente ficava próximo de fontes de água, porque se acreditava que eram possíveis portais para o submundo. E só abrindo algumas aspas aqui. Eu primeiro falei de Império Romano e depois enfiei os gregos na história. Então, muita gente não tende a associar cultura greco-romana com as regiões do Oriente Próximo, mas esses lugares possuíam cidades gregas e com a chegada do Império Romano foram assimiladas pela cultura romana. E, paralelamente, após a conquista dos territórios gregos, os romanos adotaram muitos aspectos da cultura grega, incluindo religião, filosofia, arte e literatura. Os ritos gregos faziam parte dessa assimilação cultural, e seria mais ou menos nesse contexto que se encaixa a história desse nosso vídeo, ok? Outro tipo de lugar onde poderia estar localizado um necromanteion era no interior de cavernas. E a possibilidade de que essa caverna era um necromanteion pode ter repercutido para outras épocas. Por exemplo, no século XIX, os habitantes da região achavam que a água da caverna tinha poderes curativos. Talvez fosse um requisito da história oral sobre a caverna ser usada para rituais, quem sabe? Agora, falando rapidamente sobre a necromância. O ato da necromância, ou seja, realizar rituais para conversar com os mortos, aparece em várias sociedades ao redor do mundo. É citado em textos de sociedades do Oriente Próximo e gregas. Foi amplamente documentada na Mesopotâmia, onde crânios humanos eram usados para se consultar com os espíritos. Em A Odisseia de Homero, a bruxa Circe ajuda Odisseu a falar com o profeta Tiresias, que já estava mortinho da Silva. Para mim, uma das histórias mais cativantes é a contada pelo escritor grego Filóstrato, que viveu ali no século II, III depois da Era Cristã. Ele fala que existia um oráculo na ilha de Lesbos, onde estava Orfeu lançando profecias, ou melhor, parte dele, especificamente a cabeça. Esse oráculo era conhecido até mesmo na Babilônia e na Pérsia. Orfeu, ou melhor, a cabeça tagarela do Orfeu, aparece registrada em vasos áticos de figuras vermelhas do século V antes da Era Cristã. E o detalhe interessante é que, de acordo com a história, a adoração à cabeça de Orfeu poderia ocorrer em um poço, câmaras subterrâneas ou cavernas. E veja bem, eu acabei de falar de um poço, e a nossa caverna, Teomin lá, tinha um poço. E temos citações à necromância advindas também da estrela do nosso vídeo, a Roma Antiga, vejam só, onde inclusive não era bem vista, porque estava associada a sacrifícios humanos. Embora existissem evidências de que imperadores como Nero, Adriano, Cômodo, Caracla e Heliogábalo tenham usado necromância para prever o futuro. E a necromância no Império Romano só seria definitivamente proibida em 357 depois da Era Cristã, pelo imperador Constâncio II. E dizem que ele só aprovou essa lei porque tinha medo de que usassem feitiçaria contra ele, espertinho todo. Ok, voltando à nossa caverninha, a equipe encontrou no total de 3 crânios humanos, e nenhum outro osso humano foi encontrado. Os crânios e as lamparinas foram colocados juntos de maneira proposital. Olhando os objetos e a maneira como eles foram colocados dentro da caverna, a equipe começou a procurar em documentos da época romana descrições de itens usados em práticas mágicas. Calhou que, graças às análises documentais, eles observaram que rituais de necromância eram realizados em tumbas e cavernas, no caso, os necromanteion. E, paralelamente, essas cavernas eram associadas com o mito da descida de Persefone ao submundo ou a ascensão de Cérbero no submundo. E nessas histórias sempre inclui um poço que conduzia ao submundo, por onde os mortos poderiam ressuscitar. Eu só lembro daquela cena de Cavaleiro Zodíaco, eu acho que é a saga de Hades, tem essa também, eu acho que na saga clássica e na saga de Hades, tem lá os cavaleiros jogando a galera no poço, aí o povo saindo do poço, eu não lembro, tem muito tempo, eu era pequenininha quando assisti isso, mas tinha. Mas, de qualquer maneira, nesses mitos aí, temos mais uma vez a presença de um poço. Para variar, de acordo com o pesquisador Daniel Ogden, existia um oráculo dos mortos perto de quase todas as cidades do mundo greco-romano.
mas não seriam santuários bem aceitos pelo poder público. Por isso não teriam muitas citações sobre o assunto. Mas na arqueologia nem sempre é necessário um texto escrito, não é mesmo? Sabe por quê? Porque nós escavamos. Nós não, né? Porque eu não escavo mais, tem anos que eu não vou no trabalho de campo. Acontece. E isso permitiu que, por mais que fontes escritas falem tão pouco de crânios depositados em estradas para o submundo, estradas não, em entradas para o submundo, ver cara a cara uma prática citada em textos é bem animador. E, gente, é isso. Todo o roteiro desse vídeo foi feito baseado no artigo que os pesquisadores eles publicaram. Então, quem quiser ler a pesquisa está no comentário fixado. E deixa like se você gostou desse vídeo, desse tipo de tema e tal. E se inscrevam, tá bom? Caso não sejam inscritos. E até mais. Tchau!